Boa noite, pessoal. Wellington Mall falando aqui. A gente sabe, né, que o Bitcoin, por história, é um ativo de alta volatilidade, na verdade. Então, é um tanto quanto incomum, né, a gente ter essa baixa volatilidade. Então, nessa semana, a Glass hoje busca entender alguns dados on-chain, alguma questão de mercados derivativos, mercados futuros, para a gente ver como que essa baixa volatilidade ela teve também nos outros bear markets que a gente teve e como que ela se comportou, né? Se ela precedeu qual tipo de movimento, né? Para a gente é isso que a gente tenta fazer, a Glassnode faz, né? Comparar a situação que a gente tem hoje nos dados on-chain e off-chain, para a gente comparar com o que a gente teve no passado e ter uma noção do comportamento do investidor, o que pode vir a acontecer. Bom, o primeiro indicador, como a gente comentou, sobre essa baixa volatilidade do BTC, então a gente vai entrar já olhando essa questão da volatilidade realizada, né? E comparar o quão baixo ela está no Bitcoin atualmente, né? Então a gente está hoje numa região aqui, quando a gente compara com os últimos bear markets, então a gente puxa lá 2014 e 2015, a gente puxa aqui 2018 e 2019, a gente chegou a tocar essa região, né? Chegou a cruzar para baixo do 28% essa volatilidade, e quando a gente teve essa volatilidade baixa, a gente teve esse movimento precedeu uma volatilidade muito alta. Então, a gente pega aqui 2018, né, final de 2018, foi o momento que precedeu aquela queda, aquele último evento de capitulação, o mercado caiu mais de 50%. Na sequência, a gente teve também uma acumulação aqui, mercado lateral por um bom tempo, com uma volatilidade bem baixa, e acabou precedendo o início do bull run aqui, né? 2020 a mesma coisa, 2015 a mesma coisa. Então, esse indicador mostra para a gente justamente o quão essa volatilidade vem acumulando, a gente pode ter uma explosão para qualquer lado. O próximo indicador, que é o Adjusted SOPR, o SOPR ele é um indicador que ele analisa a lucratividade do mercado, né? Então, quando o mercado está realizando lucros, esse SOPR ele está alto. Quando os investidores eles estão realizando prejuízo, quer dizer que esse SOPR ele está para baixo da linha neutra aqui, né? Então, como o Biana comentou, a gente tem uma divergência no IFR, né, no Bitcoin. O SOPR ele traz praticamente uma situação bem similar. Então, a gente tem aqui os preços caindo, né, e a gente tem aqui esse SOPR começando a subir, né, ou seja, a gente teve um pico de realização de prejuízo aqui, que foi justamente no evento de capitulação dos mineradores e dos long-term holders que a gente trouxe aqui, né? O evento da Terra Luna foi aqui, então ele precedeu, né? Então a gente veio aqui o SOPR cruzando, tinha hora que estava para cima, hora para baixo. O evento da Terra Luna fez com que esse SOPR ficasse nessa região negativa. O mercado chegou a voltar um pouco, não chegou a tocar a linha zero, vamos dizer assim, e a gente já teve o seguinte evento de capitulação. Então, depois disso, os preços eles até continuaram na mesma faixa de preço aqui após a capitulação em junho, e a gente está com esse SOPR cada vez subindo mais, né? Ou seja, os fundos deles estão ascendentes. E esse SOPR ele também acaba atuando como um suporte ou uma resistência, né? Então, quando a gente está em um bear market, quando esse SOPR chega na região de break-even, aqui a gente tem uma realização dos investidores buscando sair do mercado, né? Buscando liquidez, sair do mercado e sair no 0 a 0. Isso aqui confirma justamente esse rally de alívio que a gente teve em setembro, aqui, em agosto, na verdade, quando o Bitcoin chegou a tocar os 24 mil, né? A gente trouxe na semana passada aí, que essa realização, nas outras semanas a gente trouxe isso, que essa realização, essa andada até o 24 mil, foi uma realização dos investidores que compraram muitos Bitcoins nessa região e realizaram aqui, então a gente viu que foram majoritariamente baleias que fizeram essa realização, né? Realizando algum lucro, e fizeram o mercado afundar novamente. Então aqui o SOPR comprova isso para nós. Então, quando o mercado chegou a voltar, chegar a ter uma lucratividade do 0 a 0, vamos dizer assim, esse SOPR atuou como uma resistência e os investidores venderam, realizaram suas posições e a gente voltou a cair. Mas, mesmo assim, ainda fazendo fundos ascendentes, né? Então, chama atenção essa divergência que a gente tem aqui nesse indicador da realização de lucro ou prejuízo dos investidores. Continuando no SOPR, a gente vai olhar agora os long-term holders e os short-term holders.
Lembrando que os short-term holders são aqueles investidores que possuem os seus bitcoins com menos de 155 dias. Se eu comprei o meu bitcoin com menos de 5 meses, 155 dias, eu sou considerado um short-term holder, e esse investidor ele é mais suscetível a sair do mercado ou entrar no mercado com a volatilidade. Então, esse indicador, ele traz para nós também aqui outras divergências, né? Então, ele compara para a gente aqui nos últimos bear markets que a gente teve, né? Então, a gente vinha lá em 2015, a gente tinha os preços caindo aqui, né? Próximos do fundo do bear market, e a gente vinha esse indicador com fundo ascendente. 2018, 2019, aqui, início de 2019, a mesma coisa aqui, né? E ele traz para nós duas situações que entram até em questão com a questão da volatilidade que a gente comentou, que pode andar para qualquer lado. Então, em 2015 aqui, esses fundos ascendentes do SOPR, dos Short Term Holders, quando a gente cruzou ele para cima aqui, teve essa confirmação, a gente iniciou uma bull run. Quando a gente teve essa mesma divergência aqui em 2018, a gente teve um evento de capitulação que fez o mercado cair mais 50% aqui, né? Então, a gente pode ter ambas as situações aqui, né? E então, com essa questão da volatilidade diminuindo, esse SOPR ele tende a ficar mais próximo aqui do break-even, justamente porque a gente está com essa acumulação durante muito tempo. Então, os investidores que compraram, principalmente short-term holders, que estão comprando desde junho para cá, o preço médio deles está bem na região que está o preço aqui. Então, é natural que fique muito próximo do SOPR aqui, da linha zero aqui, né? Então, agora resta para a gente esperar para que lado o mercado vê. Se a gente tiver um rompimento aqui para cima, o mercado andar para cima, a gente voltar a testar, é um sinal positivo, pelo menos de curto a médio prazo, que vai mostrar uma força do Bitcoin aí, né? Se a gente tiver essa queda para baixo, como a gente viu, a gente pode ter mais uma queda aí, uma de 50%. A gente já viu em outras semanas que a gente tem indicadores, tanto on-chain quanto off-chain, indicadores técnicos de gráficos, que mostram que a gente tem regiões para cair até 10 mil, 13 mil, ou seja, seriam mais 50% de queda, né? Que não está descartado, apesar da gente acreditar que o fundo de mercado está na região que a gente está hoje, né? Dando sequência, seguindo no SOPR aqui, a gente entra no indicador dos short-term holders, os multiples aqui. Esse indicador, ele faz um comparativo do padrão de venda dos short-term holders. Então, a mesma coisa da questão de lucratividade, mas ele faz um comparativo da realização nas vendas, né, dos short-term holders mensais, comparado com a média deles anual, tá? Então, quando a gente tem essas regiões em verde aqui, quer dizer que a lucratividade mensal dos short-term holders ela está maior do que a lucratividade anual. Quando a gente tem em vermelho, quer dizer justamente o oposto, né? A realização dos short-term holders mensalmente está sendo mais de prejuízo do que foi a média anual deles. Então, hoje, a gente tem esse OSOPR, ele já tocou 5 vezes aqui essa região de break-even, né? Então, a gente teve lá em agosto de 2021, mais ou menos, fez o primeiro toque, depois aqui na máxima histórica teve esse segundo toque, né? A gente teve aqui no evento da Terra Luna esse outro toque e recentemente esse último toque justamente nesse rally de alívio de um bear market, né? Então a gente já teve aqui 5 toques desse indicador dos short-term holders, tá? Então mostra para nós também que cada vez os drawdowns estão sendo menores. Então essa questão da volatilidade que a gente trouxe também do mercado já ter caído aí 70%, 80%, já está acontecendo uma certa exaustão na venda, né? E essa volatilidade baixa confirma isso mais uma vez para nós. Então, o próximo indicador aqui também é o SOPR, mas agora dos long-term holders, né? Então, os long-term holders são aqueles investidores que possuem os seus bitcoins com mais de 155 dias, né? Então, são investidores considerados menos suscetíveis à volatilidade, né? São investidores que estão visando um prazo maior do que os short-term holders, que são aqueles investidores, em teoria, de especulação, tá? Aqui a gente tem o oposto, na verdade, né? A gente viu que os short-term holders eles estão com o seu SOPR cada vez mais próximo do break-even, e os long-term holders, na verdade, aqui a gente tem eles se afastando do seu break-even, né? Então, a gente teve a capitulação deles lá em junho, que fez a gente pegar as mínimas ali de 17.800, e esse indicador está mostrando para nós que, na verdade, eles continuam até capitulando até hoje, assim. Então,
muito provavelmente essa força vendedora aqui, essa capitulação dos long-term holders, são daqueles investidores que compraram no ciclo de 2020 e 2021. Então, eles que estão realizando esses prejuízos, eles que não estão mais aguentando segurar essa dor financeira, né? Quando a gente tem esses eventos, né, esses períodos de estresse extremo aí nos long-term holders, eles geralmente são em fundos de bear markets, né? Então, essas condições a gente teve aqui em 2012, 2015, aqui, né, no fundo do bear market, 2018, 2019, a mesma situação aqui. E ele chama atenção para nós que quando esse SOPR dos long-term holders perdeu esse 0,52, a gente entrou numa região de mercado que só 3,3% de todos os dias que o Bitcoin existe, o mercado ficou nessa condição. Ou seja, é um evento extremamente raro, é uma condição de mercado extremamente rara, em que os long-term holders eles estão no excesso de dor deles financeira, e esse excesso de dor ele bateu justamente com os fundos dos bear markets que a gente teve em 2019, 2015 e 2012. Então, chama atenção para nós isso daqui, né? Então, se a gente tiver uma perda da região de preço que o Bitcoin está hoje, muito provavelmente esses long-term holders vão entrar nessa região aqui, esses 3,3% de todos os trading days da história do Bitcoin, e a gente vai ter mais uma confirmação de outro indicador que marca um fundo de um bear market, né, vamos dizer assim.